Oi, gente! Mais uma aulinha nossa começando. Agora a gente está entrando na expedição 4 e hoje a gente vai falar sobre o percurso 13, América, regionalizações e meios naturais. Então, pega teu material e vamos começar a aula. Bora! Bom, para a gente começar a falar sobre o continente americano, nós precisamos lembrar que a América, geograficamente, ela é dividida em três partes, né? Três regionalizações: América do Norte, América Central e América do Sul. E ela é dividida segundo as línguas, América Latina e América Anglo-Saxônica, que é Estados Unidos e Canadá, né? E aí, a gente falando agora sobre essa divisão, a gente vai falar sobre uma outra divisão que existe, mas aí na verdade já vai ser por uma questão de um lado econômico, né? Baseado na economia desses países que compõem todo o continente americano. Nós vamos ter países desenvolvidos, países emergentes, países que têm economia diversificada, mais de base mineral, e os países com economia de base agropecuária. São esses quatro grupos que nós vamos dividir o continente americano economicamente. Então, olha só, vamos falar sobre cada uma dessas divisões. Os países desenvolvidos são aqueles países que a gente conhece com alta industrialização, que na verdade são os países já desenvolvidos no mundo, né? Estados Unidos e o Canadá, que possuem tecnologia avançada, um IDH melhor, uma questão econômica, um desenvolvimento maior, um PIB mais alto. Então, são aqueles países de alta industrialização e que têm o domínio da tecnologia, né? Não só uma industrialização, porém, eles têm também, né? Porém, não, além disso, um desenvolvimento e uma alta tecnologia. Os países emergentes são aqueles países que tiveram uma industrialização tardia, né, em relação a esses países que são considerados desenvolvidos, só que eles são considerados mais desenvolvidos que os outros países da América, né? Obviamente, não mais do que Canadá e que Estados Unidos, mas mais do que os outros países que nós vamos ter no continente americano. E esses países são México, Brasil e a Argentina. Os países que estão no grupo de economia diversificada, mas de base mineral, é o que a gente conhece como Chile, como a Bolívia, o Peru, Suriname, a Jamaica, Guiana, Colômbia, Venezuela, Trinidad e Tobago, que é por conta do petróleo, né? Esses outros países. Tem países que a gente nem tem o costume de estar falando sempre. Mas esses países, eles possuem uma economia diversificada. Eles vão ter agricultura, eles vão ter pecuária, só que a base econômica deles, a base econômica que vai mais bombar a economia, o que mais vai trazer um retorno econômico e de lucro é a base mineral, como carvão, como petróleo, como questão, por exemplo, do cobre, outros minerais, né? Então, por mais que eles tenham agricultura, que eles tenham pecuária, que eles tenham algum tipo de desenvolvimento em alguma área de produção industrial, essas outras atividades não vão ser bases econômicas para eles. A economia desses países, por mais que tenham diversidades em atividades econômicas, a base econômica, o que sustenta a economia deles é o extrativismo mineral, tá? É a questão mineral. Um outro grupo que nós vamos ter são os países com economia de base agropecuária, ou seja, países que vão depender completamente, totalmente a sua economia de agricultura e pecuária, que é o caso do Paraguai, de Cuba, da República Dominicana, do Uruguai, né? Países que compõem a América Central e Istmica. Então, assim, são esses países que vão estar dependendo que a economia funcione completamente baseados na agropecuária, tá? Então, esse é o tipo de regionalização segundo o nível de desenvolvimento, né? Segundo as características econômicas de cada país. Mas a gente também precisa lembrar sobre a regionalização segundo a posição das terras no continente, né? Que é aquela regionalização que a gente fala de regionalização geográfica, que tem a América do Norte, onde a gente vai ter Canadá, Estados Unidos e o México, tá? Lembrando que o México, ele faz parte da América do Norte. Muita gente confunde e acha que o México faz parte da América Central. Isso está completamente errado. Geograficamente, o México faz parte da América do Norte, tá legal? E de acordo com a questão
das línguas, da regionalização por línguas, aí ele compõe a América Latina, tá bom? E a gente vai ter a América Central, que vai ser considerada a parte menor da porção do continente americano, e a América do Sul, que corresponde à porção, né, que está ao sul, na verdade, que a gente tem ali a partir mais ou menos da Colômbia, e vai se estendendo em direção a todo o sul do continente. Tá ok? Então, essa é a divisão que nós vamos ter de América do Norte, Central e Sul, de acordo com a posição das terras no continente, de acordo com a questão geográfica de cada país. A localização geográfica deles é em relação a Norte, Central e Sul. Essa é uma das divisões, das regionalizações que a gente tem no continente. Bom, como a gente está falando de um extenso continente, né, na verdade, que pega desde lá de cima do hemisfério norte até uma boa parte do hemisfério sul, nós vamos ter uma diversidade de vegetações, de relevos e uma diversidade também de climas, né? Então, assim, são variações nós vamos ter desses climas, né? Uma variedade de climas. Teremos climas equatoriais, climas tropicais, clima frio, ou seja, você vê aí nesse nosso slidezinho, nesse mapinha que está mais ao lado esquerdo, um mapa bem colorido, né? Esse mapa colorido, ele vai estar tendo influência das zonas térmicas. Então, quanto mais próximo, você está vendo aquele roxinho lá em cima, ele está mais próximo, por exemplo, de polos. Então, é óbvio que ele vai ser com frios, mas você está vendo ali parte, igual, por exemplo, a gente tem no Brasil ali, né? Áreas mais quentes, de influências mais próximas da linha do Equador. Ou seja, a gente está falando de um continente de grande extensão territorial, de grandes diversidades de latitude, né? Latitude é em relação a paralelo, então a linha do Equador é a latitude principal, o paralelo principal, na verdade. Então, quando a gente fala sobre essas latitudes, você está pegando ali do zero até lá em cima e do zero até as latitudes mais abaixo. Então, nós temos essa diversidade de latitude, o que vai em função dos climas. E uma das coisas que a gente pode também destacar é que o clima, né, principalmente as umidades que a gente tem em relação ao continente americano, destacando principalmente as partes centrais e as partes mais ao sul da América do Sul, as partes mais meridionais, né, igual a gente tem parte do centro-oeste ali, do sudeste, do sul no Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, esses países próximos ao Brasil, todos eles, todo o clima e principalmente a umidade dessas regiões, elas estão muito ligadas à Cordilheira dos Andes. Porque quando a gente fala dessas altitudes, né, essas elevações de altitudes, toda essa questão também de relevo que a gente tem ali, né, que a cordilheira é um conjunto de montanhas, isso tudo interfere na circulação das massas de ar, isso tudo interfere nos ventos, ventos que vão estar carregando umidade, ventos que estarão transportando, carregando vapor d'água, que é o que a gente conhece como rios voadores, né? São esses ventos que carregam, que levam essa umidade e esse vapor d'água que vão se deslocar tanto do lado leste para o lado oeste do Oceano Atlântico, em direção à Amazônia, né? Então, esses rios voadores, eles seriam esse transporte, esses ventos que vão estar transportando toda essa umidade deslocada em parte ali do Oceano Atlântico, né? Desse lado de leste que a gente tem, do continente americano, em direção ao lado oeste, partindo aí, no caso, do Oceano Atlântico, essa umidade que vai estar sendo levada. E aí, como você pode observar nesse mapa aí que a gente tem do lado direito do nosso slide, a Cordilheira dos Andes, como ela é um relevo de altíssima, um conjunto de montanhas, né? A gente tem uma grande altitude, ela acaba servindo como um bloqueio, como um paredão dessa umidade que vem do Oceano Atlântico do lado leste. E aí, como ele entra no lado leste e ele vai caminhando em direção ao oeste do continente americano como um todo, ao chegar nessa Cordilheira dos Andes, ele é como se tivesse um bloqueio, né? Um paredão. E aí esse vento que está cheio de umidade, que está carregando esses vapores de água, eles acabam subindo, é o que a gente fala de carregados de umidade. Vai acontecer, conforme esse vento carregado de umidade, ele bloqueia, ele bate nesse paredão e ele sobe,
Quando ele sobe, ele está indo para uma altitude maior ainda. E a gente sabe que quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Então, conforme ele sobe e cresce mais ainda essa altitude dele, por conta desse bloqueio desse paredão, na altura que ele está vindo, na altitude que ele está vindo, ele bate e sobe mais ainda essa altitude por conta desse paredão. Conforme ele vai subindo, essa temperatura ela vai diminuindo. E aí, conforme essa temperatura diminui, ela acaba condensando esses vapores de água. O que é condensar o vapor de água, Thalita? É quando essas nuvens se transformam em nuvens de chuva. E aí acaba alimentando, né? Essa chuva, ela acaba, essa precipitação, ela acaba alimentando, enchendo as nascentes e cabeceiras de rios, como, por exemplo, o Rio da Bacia Amazônica na região norte do Brasil. Então, esse vapor de água, você pode estar se perguntando, mas de onde surgem esses vapores, né? Esse vapor de água, essa umidade toda. Bom, a gente tem o Oceano Atlântico. Conforme tá calor, né? Nos dias de calor você não sua. Então é a mesma coisa. O oceano, os rios, os oceanos, até mesmo as vegetações, nos dias de muito calor, de altas temperaturas, vai acontecendo uma evaporação. É igual quando você coloca uma panela para ferver com água. Você coloca uma panela, se você deixar ela fervendo, uma hora essa água vai secar. Por quê? Porque ela evaporando nos dias, quanto maior a temperatura, maior vai ser a evaporação. Porque essa água do mar, ela vai começar a subir em vapor. E aí esse vapor, ele não some, ele é transportado pelo vento na atmosfera. E aí esse vento, que é o que a gente chama de alísio, que são os ventos que vão estar indo ali em direção à linha do Equador, esses ventos eles acabam carregando essa umidade, esse vapor de água, tá ok? E acaba sendo do leste ali do litoral brasileiro em direção ao interior do continente americano. E aí é quando chega num determinado momento ali que ele vai encontrar esse paredão e bloquear ali, ter esse bloqueio da Cordilheira dos Andes, que é esse conjunto montanhoso que a gente tem aí do continente americano, tá ok? E aí, conforme quando ele entra em contato com essa parede aí, com esse paredão da Cordilheira dos Andes, ele acaba ascendendo, né? O que a gente fala de umidade ascendem, que ela sobe. Essas umidades, elas sobem e acabam condensando por conta da temperatura diminuir por ser uma altitude muito grande, tá ok? Então, lembrando que a altitude é a distância vertical que a gente vai ter em relação ao nível do mar. Então, quando a gente fala de uma montanha, a gente está falando de uma distância vertical muito grande em relação ao nível do mar. Então, ela tem uma grande altitude. Bateu nesse paredão para bloquear, essa nuvem sobe, na verdade, esse vento, né? Esse vento carregado de umidade sobe e aí quando condensa que forma nuvens de chuvas, tá legal? Bom, como eu falei para você, como é uma extensão territorial muito grande do continente americano, a gente vai acabar tendo variações, né, de climas, de vegetações e também de relevos. Então, como você pode observar, até no seu livro a gente tem um mapinha desse de relevo, que é todo colorido, que mostra bem sobre essa questão das diferentes altitudes. Nós temos cadeias montanhosas, planaltos, planícies. A gente tem ali uma parte que pega do Chile até o Alasca, que é o que a gente conhece como um conjunto de montanhas, que a gente estava falando dela anteriormente, né, no slide anterior, que é a Cordilheira dos Andes. Lembrando que no Brasil a gente não tem montanhas, né? Por quê? Porque o relevo montanhoso, ele é um relevo que ou aconteceu muito mais recente, ou então ele tem já um desgaste menor dentro desse território, um relevo com menos desgastes. E isso é tudo que não acontece no Brasil, né? O Brasil já teve, sim, montanhas, já teve altitudes de montanhas, só que como o relevo brasileiro ele é muito antigo, teve uma origem muito, muito, muito lá atrás, ele acabou desgastando demais e hoje a gente não tem mais uma altitude de montanha.
Então, a gente diz, né, alguns pesquisadores, alguns geógrafos, eles dizem que hoje, né, surgiu essa teoria de que poderia se considerar que o Brasil tem montanhas antigas, mas essas montanhas antigas, hoje, de fato, elas não existem mais altitudes de montanhas. Então, seria o que a gente conhece como os planaltos montanhosos brasileiros, que são planaltos. São serras que possuem uma altitude considerável, mas que não chega a ser montanhosa hoje, tá legal? A gente diz atualmente. Há muitos anos atrás já existiu essa altitude, hoje no Brasil não existe mais. Então é por isso que atualmente, se a gente for falar sobre relevos modernos, relevos que foram originados há pouco tempo, no Brasil não existe, porque são relevos antigos. E relevos com altitudes de montanhas também não existem, porque por ele ter relevos muito acaba tendo um desgaste maior e hoje em dia a gente não consegue o relevo de montanha no Brasil. Tá ok? Então, você pode observar, quando você observar esse mapinha da página 122, 123, a gente vai estar vendo essa variação de relevos, né, onde a gente vai encontrar, principalmente no Brasil, planaltos, planícies, a gente vai estar encontrando os relevos de maiores altitudes, os relevos mais montanhosos, mais ao lado oeste do continente americano, né? Então, nos lados, nas porções ao leste, você vai estar encontrando um predomínio maior entre planícies e planaltos, tá ok? Cordilheiras, montanhas, montanhas rochosas, a gente vai estar encontrando, tendo um predomínio nessa porção oeste do continente. Outra coisa que a gente precisa falar também é sobre questão de bacias hidrográficas. O continente americano, ele tem uma abundância em bacias, né, em rios, na verdade. Esses rios acabam formando um conjunto que é o que a gente chama de bacias hidrográficas. E está dentro do continente americano a maior bacia fluvial do mundo, que é a bacia amazônica. Então, não só essa bacia, que é a maior de todas no mundo inteiro, mas também outras bacias, outros conjuntos de rios, outros cursos d'água, né, outros rios vão estar compondo o continente americano, o que é uma das riquezas naturais em abundância que a gente vai ter aqui no continente. Bom, falar que a gente tem uma variedade de climas, uma variedade de relevos, consequentemente teremos uma variedade de vegetações, até porque se eu tenho um clima totalmente frio, e eu também tenho no continente americano um clima bem quente, como o tropical e equatorial, vai ser impossível eu ter uma vegetação da floresta amazônica, por exemplo, lá no Alasca, que é gelo, né? É frio demais. Então, gente, o clima ele vai ser muito importante para a gente poder observar os tipos de vegetações. Então, uma vegetação, ela tem que se adaptar a esse clima dessa região. Na verdade, ela só vai permanecer e ela só vai se originar ali se o clima permitir que ela fique. Então, um cacto, por exemplo, ele jamais vai se adaptar num lugar muito frio. Assim como uma vegetação muito rasteira que comporta, por exemplo, neve, ela não vai ser o tipo de vegetação que você vai encontrar em lugares quentes, lugares desérticos, né? Então, assim, se a gente tem um continente de grande extensão, que tem diversos tipos de, né? Porque você não vai ter qualquer vegetação também no topo de uma montanha. E a gente vai ter cidades de climas, variações de climas, consequentemente, a gente também vai ter uma variação de vegetações. Então, em cada região que você tem ali um predomínio de um determinado clima, você também vai ter um predomínio de de um tipo determinado de vegetação. Então, lá mais acima, na região mais ao norte, né, mais o setentrional, lá do continente americano, que está mais próximo aos polos, ao polo norte, você vai ter a tundra, que é uma vegetação de clima muito frio. Conforme você vai caminhando aqui, vindo em direção à linha do Equador, esses climas começam a aquecer, são temperaturas mais altas, porque a gente vai receber maior quantidade de raios solares na área da linha do Equador. Então, são lugares mais quentes. Aí você começa a ter florestas tropicais, florestas equatoriais, que são florestas que vão permitir vegetações que são adaptadas a esses lugares mais chuvosos, lugares mais quentes. Outro tipo de vegetação,
elas vão se adaptar a lugares mais desérticos, né, mais secos, que é o que a gente está vendo aí nessa parte mais laranjinha no nosso mapa, que é o chamada de vegetação desértica. Então, essa variedade, essa variação da vegetação, ela vai depender justamente da questão climática. E como a gente tem uma extensão territorial muito grande, a gente vai ter uma variação dentro do continente americano. A gente tem variação, inclusive, de relevo, a gente tem variação econômica, né? Uma variação cultural. Imagina as questões naturais que dependem umas das outras, né? Desse equilíbrio do meio ambiente. Bom, turma, mais uma aula nossa ficando por aqui. Dá uma revisadinha, anota suas dúvidas, tá legal? Se não entender, volta aí o nosso vídeo, dá uma olhadinha no seu livro. Uma boa aula para você, bons estudos e até a próxima. Beijos!